e como identificar se a sua empresa precisa migrar para a nuvem, né? Então, dentro dessa parte de identificar se a sua empresa precisa migrar para a nuvem, o uso da tecnologia da informação das empresas, ela tem alguns pilares, tá? Dentro do nosso negócio, nós temos um primeiro pilar, que é um pilar muito importante, que é o custo. Então, você tem que avaliar o custo da sua tecnologia dentro do seu negócio, se vai valer a pena, né? Você tem que ter uma maior eficiência e dentro dessa questão de eficiência, você tem que ter agilidade, né, para o uso da sua tecnologia da informação. Então, os pilares principais aí da tecnologia da informação das empresas seriam esses três: o custo, a eficiência e a agilidade, tá? Então, dentro dessas informações, você tem a necessidade de reduzir o custo, ok? Aumentar a eficiência. Então, eu reduzindo o custo, eu tenho que estar aumentando também a minha eficiência a área da minha tecnologia dentro da minha empresa. Então, eu preciso disso, tá? E tenho que ter uma agilidade organizacional com o objetivo de aperfeiçoar o negócio aí e ter uma maior lucratividade. Então, esses três pilares aí que vão modelar isso pra gente. Então, hoje a tecnologia da informação, ela já te permite isso, né? Você tem um custo menor, uma maior eficiência e uma maior agilidade organizacional, tá? E fazer com que a tecnologia da informação ela seja vista como uma parceira de negócio e não um centro de custo, né? Então, com a computação em nuvem, ela vai trazer essa possibilidade, tá? E com isso, como eu acabei de dizer, o setor de TI ele passa a ser um parceiro de negócios da empresa, tá? A gente deixa daquele modelo do setor de TI ser somente um gerador de custo para a empresa, né? E ela passa a preocupar aí com a questão de alavancar o negócio e não só dar o suporte às operações, que a gente costuma falar de apagar incêndios, né? Então a gente tem essa mudança de paradigma aí do setor de TI. Então ela passa a ser esse parceiro de negócio. Né? O intuito é mudar essa cultura juntamente com todos os setores com relação à cloud e passar a ter o setor de TI como um parceiro de negócios aí na empresa, tá? Então, para a gente ter essa parte relacionada aos negócios e cloud computing, computação em nuvem, o que você tem que avaliar? Primeiramente, você tem que avaliar qual o meu melhor método de taxação. Quando eu digo melhor método de taxação, seria a forma de pagamento na utilização da nuvem. Se você vai pagar pelo que usa, se você vai deixar, em vez de pagar pelo que usa, você vai comprar uma quantidade de créditos, vamos assim dizer, e utilizar aqueles créditos. Então você tem algumas modalidades aí. Você tem que procurar entender melhor qual que é a melhor forma, melhor método de taxação para o seu ambiente, tá? Hoje o custo em cloud computing ele está em cima da economia em escala, tá? Onde se tem uma maior produção, você tem um menor custo por unidade. Então, se você pegar as provedoras aí, ela tem uma maior produção, né, um maior recurso no seu ambiente, você tem uma possibilidade maior aí de poder, é, vamos quebrar esse custo, né, para as empresas e ter um valor melhor aí. Então você deixa de ter um custo capital para ter um custo variável na nuvem. Isso aí já foi até dito antes, né, para trás. Então nós temos os recursos compartilhados, os chamados shared resources, tá? Você tem um maior poder computacional e a tecnologia igual ou maior que se você tivesse um servidor dedicado dentro da sua empresa que você adquiriu, né? Então você tem essa possibilidade de escalabilidade no seu ambiente. Então eu tenho muito mais poder computacional e tecnologia do que se eu tivesse um ambiente interno, falando-se de nuvem pública, né? E a economia dentro da cloud computing, ela é obtida através dessas cinco características, não necessariamente de todas as cinco, tá?
mas pode ser uma, duas, três, o que tem um maior modelo para o seu negócio, que seria a parte de network, a parte de rede, ambiente de rede, né? Servidores, o armazenamento, as aplicações e os serviços que você vai utilizar. Então, diante dessas cinco características, você tem a possibilidade de economia aí, através da nuvem, né? Então, o pessoal muito se fala o seguinte: então quer dizer que eu tenho que levar todo o meu ambiente para a nuvem? Não, não necessariamente. A gente fala de ir para a nuvem, não quer dizer que você vai colocar todo o seu ambiente, seu data center na nuvem. Na verdade, você vai dizer respeito, você vai fazer o uso de alguma dessas características essenciais aí da computação que eu acabei de falar, para fim de melhorar o negócio da sua empresa, tá? Então, como exemplo, a gente pode estar indo para a nuvem somente com armazenamento, com backup. Então, a sua empresa ela está indo para a nuvem, ela está na nuvem, mas não necessariamente você tem que estar com o ambiente todo na nuvem, tá ok? Então, dentro desse ambiente todo, como ser mais eficiente com menos, né? Então, isso é o que se fala muito quando a gente vai utilizar a nuvem computacional, sair do nosso ambiente on-premise para a nuvem, é como ser mais eficiente com menos. E já tem uma vantagem que a gente percebe logo no início, né? Na nuvem pública, o modelo tradicional ele tem um custo de aquisição de hardware para implementação, então você acaba tendo um custo para todo o hardware que você precisa dimensionar no seu ambiente. Já na computação em nuvem, eu só faço a alocação do novo recurso aí e pago por aquilo que eu tenho a necessidade de utilizar. Então você já percebe de início uma diferença nessa questão aí de se ter um ambiente mais eficiente com menos, né? Ok? Já na nuvem privada, você tem o mesmo modelo tradicional de aquisição de hardware, mas você também tem um ganho de ser mais eficiente com menos. Você consegue fazer a alocação do pool de recursos que você tem disponível, que seria processamento, armazenamento e rede. Mas como é que você vai fazer isso? A partir do momento que você tem uma nuvem privada, você consegue dimensionar e utilizar os recursos de uma forma melhor que se fizesse aquela aquisição de um ambiente de infraestrutura, modelasse e fizesse a criação de máquinas virtuais e ambientes assim que fosse necessário. Já com a nuvem privada, com um modelo de otimização, você consegue ter um dashboard de administração, você vai utilizar esse pool de recursos de acordo com a sua necessidade, de uma forma aí mais otimizada, de uma forma mais correta, tá ok? Como é que funciona essa alocação de recursos aí para os usuários? Você tem aqui toda a parte de processamento, armazenamento e rede. Acima disso, você tem uma multiplataformas, né, que faz uso dos serviços, seja ela via laptop, desktop, PC, smartphone, e tem os usuários que vão fazer o uso desse ambiente de multiplataforma aí para estar consumindo os serviços, né? Então, você tem a todo tempo o serviço fazendo uso desses recursos, né, que a gente aloca, mas fazendo de uma forma mais orquestrada, mais bem organizada no seu ambiente. Então você consegue ser muito mais eficiente tendo um menor custo, né? E quais são os benefícios da adoção desse modelo aí? Já na nuvem pública, já foi falado anteriormente, né? A empresa vai alternar as despesas de CAPEX, né, de capital para OPEX. Então já foi falado em reunião atrás a respeito disso. Você tem uma alteração de CAPEX para OPEX. Na privada, você também continua tendo a possibilidade de reduzir, que você vai fazer esse uso otimizado. Foi o que eu falei anteriormente. Então, não quer dizer que você, estando com o seu ambiente dentro da empresa, tendo uma nuvem privada, que você não consegue reduzir o CAPEX. Então, você consegue otimizar isso tudo. Um exemplo muito prático que a gente dá a respeito dessa otimização de ambientes em nuvem é o SaaS, né, que eu tinha até dado os exemplos aqui. Então, o modelo Software as a Service, ela te dá essa possibilidade aí
de ter um modelo eficiente com o menor custo, tá? O mais otimizado, ok? Então, dando continuidade aí, já mudando dessa parte de ser eficiente com menor custo, como que eu posso ter maior escalabilidade e maior eficiência, né? Então, como eu posso fazer ter essa escalabilidade com a maior eficiência do meu ambiente? Então, a gente fala que a palavra-chave a todo momento é eficiência, né? Então, você tem que ter uma maior eficiência com relação ao seu ambiente para poder gerar menor custo e ter maior escalabilidade. Então, o que a gente vê hoje em muitas empresas ainda é que as empresas que são pouco eficientes e que não agem de forma rápida e acurada, ela passa a perder o fio da meada, que a gente costuma dizer, né? Perder o momento do que você tem no mercado. Então, se você tem um ambiente onde você tem um problema de crescimento, de escalabilidade, você não tem uma velocidade necessária para prover algo para o seu cliente, você acaba perdendo aquele momento, né, e acaba tendo um problema maior com relação a ganhos, né? Então você vai ter um problema sério. E por que que isso acontece hoje? Dinamismo dos dias de hoje. Então hoje tudo está muito rápido, hoje muda-se muito rápido a questão de tecnologia. Então a gente tem que estar sempre à frente das questões dos ambientes, né, do entendimento da tecnologia, para poder usar da melhor forma possível e otimizar nosso ambiente com a maior velocidade, tá? Lógico que também pensando em qualidade também, tá? E como a gente disse, com a Cloud Computing eu tenho a possibilidade de ter uma escalabilidade de forma eficaz, com as características de flexibilidade e elasticidade, né? Então eu consigo ser flexível e ter elasticidade dentro da Cloud Computing, ok? Já a escalabilidade, eu tenho a possibilidade de ter expansão de recursos em uso por demanda. Então, hoje eu tenho um website onde eu faço vendas pela internet e eu tenho uma Black Friday amanhã. Eu consigo expandir meu ambiente de acordo com a necessidade naquele dia e depois diminuir o uso desses recursos quando não for mais necessário. Eu tenho um ambiente onde eu consigo ter essa escalabilidade, né? Então eu passo a ter um ganho de competitividade maior perante outros concorrentes, se eu tenho essa possibilidade aí, tá? E hoje tem algumas formas de escalabilidade na nuvem, tá? A primeira é a escalabilidade vertical, que a gente chama de scale up, que a gente consegue incluir recursos num mesmo nó. Quando a gente fala de nó aqui, imagine um servidor, tá? E a gente falou em algumas aulas, algumas reuniões atrás de virtualização, né? Então imagina que você tem um servidor e você tem uma máquina virtual e nessa máquina virtual eu preciso de aumentar recurso de memória e de disco dela, né? Na nuvem eu consigo fazer essa inclusão de recursos nesse mesmo nó, nesse mesmo servidor, tá? Sem necessidade de parar, tá? Eu não tenho aquela barreira de recursos que eu teria às vezes no meu ambiente local, no meu ambiente on-premise, tá? A gente tem uma visão meio que parece que são recursos infinitos na nuvem, né? Então tem essa possibilidade. E tem a escalabilidade horizontal, que é o scale out, que é a adição de mais nós num cluster. Então, se eu tenho um servidor, eu tenho a possibilidade de incluir mais servidores em um único cluster, né? Numa única rede ali estruturada, a fim de aumentar a escalabilidade aí do meu ambiente. Tá ok? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade para quem é da área de tecnologia com a questão do sizing, né? O size da infraestrutura interna. O que seria? Dimensionar o ambiente de infraestrutura interno da melhor forma possível, da forma que eu precise para trabalhar no meu dia a dia, tá? Então eu tenho essa dificuldade de fazer o sizing do meu ambiente dentro da empresa, né? A dificuldade é muito maior. Para quem
para quem cuida dessa parte gerencial, junto com a equipe técnica, sabe-se que a dificuldade é muito maior que eu fazendo isso na nuvem, né, com essa escalabilidade que eu tenho na nuvem. Tem uma diversidade de cálculos, de dados, de informações que necessita para poder cruzar, para poder chegar à necessidade, né? E até mesmo subdimensionar o ambiente, né? Às vezes você vai fazer uma aquisição de um ambiente que acaba que o cara errou no cálculo e faz abaixo do que precisava. Isso acontece também, né? Então, dando continuidade, a gente tem essa questão do sizing, né? Então, você tem um problema muito complexo, muito sério quanto a isso. Com a nuvem, você tem um ganho nessa questão também. E você tem a possibilidade de juntar o scale up com o scale out. Então, você tem a maior expansão aí do seu componente computacional. Você consegue ter os dois trabalhando ali automatizado na nuvem. E a partir do momento que o próprio ambiente vê a necessidade de escalar isso, tanto para cima quanto, ou melhor, tanto incluindo dentro de um nó os recursos ou incluindo mais um nó, você tem essa possibilidade aí de ter um poder computacional nessa expansão aí, tá? Além de ter a agilidade de implementar, adicionando e removendo servidores e volumes, né, os armazenamentos, e adicionar e remover de usuários, acesso de usuários, né, para determinados serviços. Então você tem uma maior agilidade quanto a isso também, tá ok? Então como é que é possível ter segurança aí na computação em nuvem? Esse é um tema que ainda se tem é muito falado hoje nos ambientes corporativos, tá? A gente vê ainda empresas que têm medo de usar a computação em nuvem por causa da questão de segurança. A gente vê questões tipo onde estão meus dados, quem tem acesso aos meus dados e se essas informações vazarem, como vai funcionar isso. Então o pessoal ainda tem um medo nisso aí. A gente vê que esse paradigma está sendo quebrado a cada dia, já melhorou bastante, né, de uns anos para cá, mas ainda se vê algumas empresas ainda, né, com esse medo, esse risco aí que a gente nem sabe se dá alguma diferença de você ter um risco num ambiente, numa nuvem pública ou dentro do seu ambiente. Será qual lugar que é mais seguro? Será que o seu ambiente está tão seguro assim a ponto de você não querer jogar o seu ambiente para uma nuvem pública? Né? Então a gente não sabe. Às vezes a gente tem muito mais segurança, com certeza, eu creio hoje que você tem muito mais segurança na nuvem pública que localmente. Né? A não ser que você tenha uma estrutura muito grandiosa para isso. Então, o Gartner, em agosto de 2013, ele chegou a falar que os contratos de nuvem ainda eram pobres no que diz respeito à segurança. Então, isso em 2013, o Gartner soltou uma informação falando disso. Então, ainda era pobre os contratos de nuvem com relação à segurança. E isso já mudou de muito tempo para cá. Quem vem acompanhando a questão de nuvem vê que as provedoras de nuvem vêm se adequando a políticas e processos relacionados à segurança a cada dia, né? Então isso vem mudando com o tempo. Então a segurança na computação em nuvem aí, você tem que considerar ela tanto para a nuvem pública quanto para a nuvem privada, né? Então não é simplesmente olhar pelo valor da nuvem pública, né? Então, amanhã eu quero mandar meu ambiente para a nuvem pública, mas eu simplesmente olho o custo que eu vou ter com isso. Eu não olho a segurança, não olho se essa empresa tem uma determinada segurança que eu vou precisar, e a mesma coisa para a nuvem privada. Eu montei um ambiente de nuvem privada, mas o que eu estou fazendo com a segurança desse ambiente local meu, dessa nuvem privada minha, né? Então você tem que ter uma preocupação grande com a questão de segurança, não só como nuvem, mas também com o seu ambiente on-premise, tá? Então na adoção da computação em nuvem, voltando um pouquinho antes aí, que também tem relação com segurança, a gente tem as demandas econômicas, que a gente fala aí que é de pagar pelo que você usa, reduzir e prever os custos e acelerar a velocidade, a valor, né, o valor que você tem do seu negócio com velocidade. Mas você tem um ganho na questão de segurança na redução do gerenciamento.
Você reduz a questão da redução de manutenção. Então, você tem muito menos problema com relação à manutenção. Muitas vezes você tem um ambiente local que você não consegue manter uma manutenção legal desse ambiente. A gente diz de servidores físicos, de equipamentos de rede e por aí vai. As implementações passam a ser mais rápidas, né? Então eu consigo fazer uma implementação mais rápida, além de ter múltiplas camadas de segurança, né? Quando é nuvem privada, isso vai depender do seu setor de infra, da empresa que está cuidando da sua nuvem privada, se ela é local ou se ela está em uma outra nuvem que a gente tinha falado, que às vezes a nuvem privada pode estar numa nuvem pública. Até mesmo a própria nuvem pública, você tem múltiplas camadas de segurança. O nível de segurança físico, de segurança lógico é muito maior que você ter isso dentro de casa para gerenciar, né? Você tem o aumento de produtividade, então você tem um software mais atualizado, que é para quem é da área de tecnologia sabe das atualizações de patches, né? Atualização de pacotes de segurança, pacotes de atualizações. Então você passa a não preocupar tanto com isso, dependendo do modelo que você vai implantar na nuvem. A gente sabe que em infraestrutura como serviço você ainda vai preocupar com isso, né? Mas você tem ali as atualizações de uma forma mais rápida. Você tem colaboração via internet, né? E você tem a inclusão de recursos de modo dinâmico aí. Então é bem mais rápido, né? Você tem uma produtividade maior adotando a computação em nuvem. Então, quais os desafios na área de segurança? Na área de segurança, a gente tem alguns desafios, né? A gente tem a questão de confiar no modelo de segurança do provedor de soluções, né? Então, é o que eu falei, você tem que buscar entender o que está sendo feito da parte de segurança para manter aquele ambiente que o provedor tá te repassando. Se ele tem uma área de monitoramento, se ele tem equipamentos, se ele mantém em processos de segurança, lidar com a auditoria dos dados. Então você tem que ter essa necessidade de saber lidar com a auditoria desses dados, tá? Obter suporte para fins de investigação e incidentes. Se amanhã eu tiver um incidente de segurança, eu consigo ter o suporte do meu provedor para investigar incidentes de segurança? Será que eu tenho essa possibilidade? Seria um outro quesito. E eu marquei um deles aqui, que é a falha do provedor de nuvem, que está voltado na área de continuidade do negócio. E se seu provedor de nuvem amanhã cair e deixar seu ambiente fora do ar? Né? Como é que vai ficar isso? Como é que ele vai tratar isso? Né? Será que no seu contrato tá falando lá que se tiver alguma disponibilidade muito alta, ele vai te ressarcir por isso? Ou se não, você simplesmente escolheu uma nuvem e não olhou, não se atentou a isso e amanhã cai o ambiente, você liga para o suporte fala, infelizmente, no contrato está informando, a gente não tem obrigação de nada, né? Então a gente tem que pensar nisso aí também, né? Então a gente tem que olhar a questão de ausência de controle físico também. Não é simplesmente ter o data center. Será que para mim acessar esse data center eu tenho o controle de digitais, eu tenho o cadastro de quem vai entrar lá dentro, eu tenho aquelas portas detectoras de metais, né? Aqui em Belo Horizonte, eu não vou nem citar nome, que eu acho que não fica legal, mas eu fui visitar um data center que a gente tinha interesse em colocar um servidor lá dentro. Eu cheguei lá, eu passei pela garagem e entrei no data center. O cara me abordou lá dentro perguntando quem eu era, eu falei que era um cliente, ele não falou nada. E isso é coisa, caso real, tá? Eu passei por isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, tem que procurar saber. Não quer dizer que toda nuvem a gente vai conseguir ir no data center, né? Mas a gente tem que buscar informações a respeito dessas nuvens, desses provedores de serviço de nuvem e buscar escolher empresas que têm preocupação com a segurança, né? Isso aí. Então, continuando, você tem parte de desenvolvimento não seguro de aplicações, né? Então, as suas aplicações aí que são desenvolvidas, as aplicações que o provedor está te provendo, você tem que ter um nível de segurança nelas também, além das ameaças internas mesmo. A gente sabe que o maior ponto fraco na segurança somos nós, né, o ser humano.
Então tem que ter um controle internamente disso também. Tecnologia compartilhada, no caso da nuvem pública, aí, a gente tem uma tecnologia compartilhada, então tem que existir a segurança para que um concorrente que está hospedado no mesmo local não tenha acesso ao outro, né? Além desse monitoramento 24/7, que a gente chama de SNOC, né, que é o o núcleo de operações e de monitoramento, para quem não conhece, é justamente pessoas sentadas olhando para a tela e se alarmar alguma coisa, ter acionamento, tá? Além do gerenciamento de patches, que é o de pacotes de atualizações aí dos sistemas operacionais, seja ele o Windows, seja ele qualquer outro sistema, tá? Vazamento de informações também. Então tem que se preocupar com o vazamento de informações no ambiente da nuvem. O roubo de dados durante tráfego de dados. Então você tem hoje a questão dos crackers, dos hackers, né, que se fala muito. Você tem esse risco de você estar trafegando dados e nesse meio de tráfego que está sendo trafegado, se não tiver segurança, consegue-se roubar informações nesse meio termo, tá? Nesse meio de comunicação aí. Relaxamento da segurança local, né? Foi o caso que eu falei de eu entrar na garagem lá. É, houve um relaxamento da segurança local e a segurança física em si, ok? Já entrando mais ao custo administrativo, a gente tem que preocupado com o custo administrativo também. Então, no custo administrativo, a gente fala-se muito em quantas pessoas se tem na TI para manter a infraestrutura. Tem uma área de segurança? As tarefas dos setores podem ser realizadas pelo provedor escolhido? Né? Você tem que olhar esse custo administrativo para ver se o seu ambiente é interessante estar na nuvem também. Tá? Eu pus exemplo aqui de uma planilha só inicial dela aqui que costuma se utilizar para entender esse custo administrativo. Então aqui ele está mostrando gerenciamento de licença, backup, restauração, gerenciamento do suporte da infra. Você tem uma coluna se é possível ser feito pelo provedor. A coluna de economia, você coloca o valor encontrado na economia de risco, os riscos que são encontrados. E daí você consegue responder a essas perguntas, né? A sua TI hoje, você tem quantas pessoas que você tem para manter? Tem uma área de segurança? As tarefas dos setores podem ser realizadas pelo provedor escolhido e outras demais perguntas. Mas eu sei que aí vem uma questão para quem é da área de tecnologia. Vem um medo, né? Será que eu vou ser demitido? Será que a empresa vai mandar embora nós, profissionais da área de tecnologia, para colocar isso tudo para o provedor de nuvem? Então é um medo que se tem aí, que eu ouço sempre do pessoal de tecnologia. Mas na verdade não é bem assim. Tá? Hoje o que a gente se vê é que a maioria das empresas está pegando aquele profissional que hoje ele fica preocupando com o cabeamento, fica preocupando com toda a organização e estruturação, fica apagando o incêndio, né? Aquela pessoa, aquele setor que só apaga incêndio. Na hora que dá um problema, vai lá e resolve. Volta normal, dá um problema, vai lá de novo. E passa a ser o parceiro de negócio que a gente estava falando anteriormente. Então o profissional, ele está mudando o seu foco. Ele está deixando de ser um cara puramente técnico para ser um profissional da área de negócios também, tá? Então o que eu já ouvi, até tirei isso aqui de um livro e eu já ouvi isso várias vezes, de profissionais falar isso, né? Antes eu tinha uma profissão, eu era o administrador do ambiente de correio da empresa, de e-mail, eu tinha total domínio sobre o Exchange, agora está indo para a nuvem e a maior parte das tarefas do dia a dia fica por conta do provedor. O que eu faço? Né? Então, diante disso, isso para os profissionais de tecnologia, há novas necessidades desses profissionais de TI, de segurança da informação, que é conhecimento geral da computação em nuvem. A gente não pode deixar de lado isso mais. A gente tem que passar a entender computação em nuvem. É o que vocês estão fazendo aqui com a parte de teoria. E a gente tem que fazer também, para quem é da área de tecnologia, conhecer as nuvens que tem hoje. Conhecer sobre o negócio da empresa. A gente sabe que o profissional de TI, nós sabemos que o profissional de TI tem um costume de não se preocupar muito, nem todos, né, mas a grande maioria não se preocupar muito. Eu já fui assim com o negócio da empresa, tá? Então você preocupa em trazer a melhor tecnologia para a empresa.
mas você esquece de ver se essa tecnologia, que é a melhor, é a que se enquadra a sua empresa. Será que essa vai se enquadrar a sua empresa? Como alinhar as necessidades da empresa a serviços de nuvem? Você tem que ter esse entendimento. Nem tudo que tem na nuvem vai ser alinhado às necessidades da empresa. E como economizar com a mudança. Não é simplesmente você pegar o seu ambiente e jogar todo na nuvem do jeito que está. É você entender quanto que você vai economizar, como você vai economizar com aquele ambiente na nuvem, tá? Então, quando eu falo em economia, não é só, a gente tem a questão de custos, mas você também tem que preocupar com outros fatores, né? Que é a questão de segurança, questão da própria escalabilidade e por aí vai, tá? Então, você tem novas oportunidades para esses profissionais, você passa a ser meio, a gente fala meio que o salvador da pátria, né? Mas por quê? Oportunidade de otimizar o negócio e economizar dinheiro. Então você passa a conseguir fazer isso aí juntamente com a empresa, né? Conhecer e estar alinhado ao negócio da empresa. Então o profissional de tecnologia tem a oportunidade de conhecer o negócio da empresa, tá? Isso é aprendizado para o próprio profissional. Eu passo por isso hoje e já iniciei há mais tempo. Então a gente acaba conhecendo mais como é que funciona o negócio da empresa, a parte de números. Isso é muito interessante, tá? Deixar de ser o administrador de correio e ser o parceiro de negócio. Então você deixa de estar no seu setor de tecnologia com um coordenador de TI ali que não participa de reuniões gerenciais para ter um profissional, um cara que está à frente da área de tecnologia, participar das decisões da empresa. Então isso muda, o foco muda, tá? E com isso a gente tem que ter um diferencial. Como é que você vai ter o diferencial? Expandir os conhecimentos e estudar, tá? Não adianta a gente ficar estagnado naquilo ali que a gente faz no dia a dia, tá? E não procurar aprender coisas novas. Procurar estudar, procurar entender mais de nuvem, entendeu? Entender um pouco mais de negócio da empresa, de como é que funciona o negócio, né? E eu costumo falar que você tem que ser generalista, agnóstico, né, em tecnologia e especialista em uma determinada área. Então, na parte técnica, você vai conhecer um pouco de cada coisa, mas você vai ter algo que você é especialista. Isso aí, sem dúvida, você tem que ter, né? Então, eu conheço de várias tecnologias, mas eu sou especialista em virtualização, eu sou especialista numa nuvem, em outra, num serviço da nuvem. Isso é normal. Então, a gente tem que ter em mente mais negócio e menos escovação de bits. Maior conhecimento da área do negócio, do que a empresa necessita e um pouco menos só de área técnica, né? De chegar, implantar o ambiente e trabalhar aquele dia a dia ali. Então a gente tem que mudar isso, né? Então, ou seja, expandir seus conhecimentos e estudar. Quem é da área de tecnologia, quem atua com tecnologia, sabe que não tem como parar. A gente estuda muito, né? Então a gente tem que focar sempre nisso aí. O profissional ele tem que parar com essa mania de achar que ele tem que ficar na sua zona de conforto, tá? E não passar a entender o negócio da empresa. Eu não digo só para quem está numa empresa. Se o cara amanhã vai para outra empresa, a empresa vai acabar exigindo isso dele, tá? E até mesmo se o cara quer mudar de cargo, ter uma melhor oportunidade. Ele tem que entender do negócio da empresa, de como entender o negócio da empresa e deixar de atuar só com parte técnica, né? Com a escovação de bits, como a gente sempre falava. Porque antigamente era isso, antes dessa questão da nuvem, na maior parte era isso. O cara escovador de bits está ali mantendo o ambiente, né? Entende muito de tecnologia e não prestava atenção no negócio, né? Então a empresa era vista sempre como um custo. A partir do momento que veio a nuvem, eu notei que como você tem que preocupar com o custo, né? O profissional começou a ter que se reinventar para isso. E ele tem a oportunidade de fazer a diferença e ser um diferencial também para a empresa, né? Como é que eu posso aumentar a agilidade do meu negócio? Então a palavra-chave aí já entra agilidade, né? Então é adaptação ao mercado aí de uma forma mais rápida. É o que a gente costuma falar de no lugar certo, no momento certo, na hora certa, né? Então temos que ter uma maior agilidade aí no negócio, né?
O que a gente vê muito aí é que essas empresas antigas, elas ainda são lentas para se mover na melhoria do negócio, né? Mas tem alguns motivos que são mapeados com relação a isso. Um deles é o excesso de burocracia interna. A gente sabe que tem empresa que tem a parte burocrática, a burocracia é muito alta internamente, então você tem uma dificuldade de mover de uma forma mais rápida. Falta de preparo da própria empresa com relação à tecnologia. Você tem um ambiente de servidores lá, de infraestrutura, que tem mais de 20 anos e o cara não muda. É o tal do não vou mexer no time que está ganhando, né? Tá funcionando, para que eu vou mexer? E o que acontece muito é o setor de TI ainda apagando incêndio, que a gente vem falando. Então, tem projetos em andamento, tem datas estouradas, tem problema acontecendo no ambiente e eu não consigo focar em ajudar o negócio para agir de uma forma mais rápida, né? Então, isso aí é outra questão também que acontece. Então, fala-se muito em ter maior foco no negócio, né? Sempre. Mas maior foco no negócio. Isso é um outsourcing ou computação em nuvem? O outsourcing, que é você ter a sua equipe terceirizada aí de tecnologia, isso já não se falava em maior foco no negócio. Então a gente tem que tomar um cuidado em separar outsourcing e computação em nuvem, tá? Então tem algumas diferenças aí entre computação em nuvem e outsourcing. Né? Na computação em nuvem, a gente costuma falar que tem um contrato menor e uma escalabilidade maior, ou seja, eu posso ter utilizando o meu ambiente aqui hoje e amanhã eu não quero mais, depois de 30 dias, 2 dias, do jeito que a gente quiser, tiro o meu ambiente de lá. Então é um contrato com prazo menor e tem uma maior escalabilidade do meu ambiente, né, da computação em nuvem. E no outsourcing, eu tenho normalmente um contrato maior, são contratos que normalmente pode girar aí de 2, 3 anos, tá? A gente tem contratos aí que quando você vai fazer um contrato de outsourcing, ele gira nessa faixa de tempo. E você tem uma dificuldade de escalabilidade, de modelar o ambiente, o outsourcing seu, é, depois que o contrato está fechado. Você tem uma dificuldade maior, né? Então a computação em nuvem e o outsourcing de TI eles sofrem uma consequência em comum, que é o envolvimento de pessoas de fora da empresa, tanto na nuvem quanto no outsourcing, né? Assim como compartilham a mesma razão do ponto de vista do negócio, que é melhorar o custo. Só que se diferencia por essa questão de contrato e escalabilidade, tá? E quais os cenários que tiram proveito aí das características da computação em nuvem? A redução do tempo de provisionamento de serviço, então você consegue lançar produtos de uma forma mais rápida. A agilidade para testar as soluções, então você cria um ambiente aí do zero, sem ir atrás de cronograma para teste, para homologação. Um grande benefício aí da nuvem é a mobilidade. Então você não tem necessidade muitas vezes de uma infraestrutura de VPN interna para os clientes. Se você tem um ambiente totalmente na nuvem, você consegue ter essa infraestrutura lá e acesso global aí às aplicações que estão sendo desenvolvidas. Você tem esse acesso global.